Fala aí, galera, beleza? Vou sem postar uns 7 meses, eu acho. Eu não posto essa season inteira, então a última vez que eu postei foi na última season. Vou estar voltando a postar uns videozinhos nessa season. E vamos aqui de tier list. Eu já vou deixar ela montada aqui para vocês analisarem. E eu vou ir comentando brevemente sobre algumas classes mais importantes e dar um panorama, né, de como vai ser. Lembrando que essa tier list aqui é simplesmente para Mythica Plus, Pedra-Chave, Dungeon, Keystone, que você gosta de chamar. Então, vamos lá. Vou começar aqui pela a classe mais forte para tanque, né? Vou começar pelos tanques, então. O tanque mais forte hoje é esse Blood DK aqui. O Blood DK hoje ele tá no nível do Paladino antes do PTR, em que ele tanca muito e bate muito. E ele é o tanque mais bate e o tanque mais tanca. Então, ele disparado vai tomar um nerf eventualmente até o ponto 5. Se não tomar, ele é o meta definitivo. Mas se tomar, ele cai ali pra aba de meta. Mas acho que ele vai ser bem nerfado. O Paladino tanque, depois do DK tanque, é o tanque que mais tanca. E tem o single target razoável. Então eu tô apostando que o Paladino tanque vai ser, de acordo com os testes lá do PTR, né? Vai ser o tanque com mais probabilidade de ser meta, pelo menos nesse começo, né? Porque o meta realmente só se define a partir do ponto 5, ponto 7. Geralmente no ponto 5, mas ponto 5, ponto 7. Mas para esse começo vai ser o DK Blood e depois o Palatanque. Aí depois vem os outros tanques, como o DH e o Druida. O DH ele bate mais single do que o Palatanque. Só que qual o problema? O DH está muito dependente de proc. Tem pack que ele tanca sem nenhum problema. Você vai tancar ele como se fosse quase um DK. E tem pack que ele vai só implodir porque ele depende de proc. Então é muito instável. Ou seja, uma pedra você vai bem. Ou acho que não é nenhuma pedra. Um pack você vai bem. No outro você só morre. Então não é um tanque muito interessante. Se qualquer buff que eles mexerem nesse proc ou aumentar a defensiva base dele, talvez ele fique já meta também. O Guardian Druida não vai ser meta porque é aquele negócio. Tanque não fica meta 2 seasons, com exceção daquela season fated, mas season fated nem conta. Então o Guardian Druida não vai ser tanque, mas ele vai estar sempre rodando naquela comp física. Ou dependendo de qual for a sua afinidade com o Druida tanque, ele pode desempenhar alguma coisa aí. Ele vai estar. Ele tanca legal, mas nada de especial. E aí vem o Warrior Tank, não caga nem cheira. Tipo, ele tá ali. Tipo, ele apanha bastante. Não bate excepcionalmente bem. É isso. Não tem muito o que falar. E o Monk Tank, cara, eu botei ele ruim. Mas é porque nessa season quem vai jogar de Monk Tank é só aqueles caras psicopatas que só jogam de Monk Tank. Vai ter sempre uns caras ali perdidos de Monk Tank, mas é ruim, não caga nem cheira, assim, sabe? Mais ou menos. Então, de tanque é isso. Começando. Então, se assim, se eu fosse. Ah, me sugere dois tanques aí, Pala e Blood. Porque mesmo se o Blood tomar um nerf bom, ele fica meta, porque ele tá num nível muito acima de todos os outros tanques. Então, Pala e DK é os tanques que você tem que estar mexendo. Healer. Healer. Paladino, healer, ele bate muito pouco. Mas pra pedra, a galera fala que não importa tanto, porque o que importa é se você vai manter o tanque vivo. Porque se você mantém o tanque vivo e o tanque tanca bem, você consegue fazer por maior. E aí a PT ela vai bater muito mais. Então compensa o healer ter um output de heal gigante. Ih, reladeira aí, ó. Vou chamar o reladeira pra fazer a TNC de healer collab. Ah, mas o paladino é o healer que mais cura hoje. Disparado assim pra Mythica Plus. Disparado é o healer que mais cura. O output tá gigantesco. Mas tá naquela mesma seara do DK. Que se dependendo de qualquer nerfzinho, ele já cai um pouco. E aí vamos pro segundo melhor healer, né? Que é o Xamã Resto. De acordo com os testes lá,
todos os VODs que eu já tava vendo, o Shaman Resto consegue manter a PT num nível de vida bem sustentável, tá bem legal de curar de Shaman Healer. Tá fácil de curar, né? É, o Preservation, ele é o, se eu não me engano, ele acho que é o segundo healer que mais bate. Só que o problema é que ele não mantém a PT viva com facilidade. Então você ter um healer instável não é tão bom. Por mais que ele bata muito, eu não acho que seja viável você levar esse Preservation não. Mas, dependendo do seu grau de afinidade ou qual é buffzinho no Preservation, talvez ele fique meta. Preservation aqui tem um certa... Eu gosto dessa classe aqui. Eu acho que ela precisa de mais importância da Blizzard. Enfim. Aí os healers que não caga nem cheira é tipo Druida, Monk, Disc. São três healers ali, tipo Druida, Monk e Disc. Assim, se você conseguir jogar bem, tu vai sempre estar performando um pouco acima, mas as classes em si não tem nada de especial, são tão ali. Tipo, elas existem, sabe? Você joga com elas se você quiser, se não quiser, não joga também. Aquela pessoa que é mono vai ter um pouquinho mais de afinidade, consegue chegar aqui no bom. E é isso, nada demais. E por fim, se você joga de Holy Priest, sugiro dar roupa pedra. Essa classe nunca foi boa desde Shadowlands, então segue o padrão. Horrível. Vamos. Beleza, foi de tanque, foi healer. Vamos pra DPS, né? Começar então pelo mago, né? Que tava sumido já umas duas seasons. Duas, acho que duas seasons, né? Que ele tá sumido. O mago tá sumido aí um tempinho. Então ele vai voltar forte com esse arcano, mas ele tá também naquele panorama em que ele tá muito forte para pro que ele tá fazendo, que a proposta dele é ser uma classe de funil e ele só simplesmente estoura um bicho sozinho. Então ele tá num range para ser nerfado porque o dano dele tá muito alto, mas ele é o melhor mago. Os outros dois magos são bem ruins, eu sugiro que você não jogue se você for jogar Mythical Plus, né? O Frost tanto Fire tá bem podre, ruim para reroll, então só esquece. O único mago bom é realmente o mago arcano. Warrior. O Warrior, cara, o Arm está batendo muito, ele tem um raid buff bom para PT. E tá na mesma seara também, vai tomar nerf. Se não tomar, mesmo se tomar, talvez não fique tão fraco. É uma classe ali que está performando bem acima dos demais. Então eu sugiro que também o Warrior tenha uma sua atenção. Essa comp aqui tá uma comp bem violenta, tem bastante raid buff e consegue performar bem porque são as classes mais fortes. Apesar dos raid buffs não ter tanta sinergia assim, né? Porque um buffa intelecto mágico, outro buffa físico. Físico entre ataque e power, tem umas diferenças ali. E o que eu posso falar? É isso. De Warrior é isso, Fúria tá ruim. Eu sugiro que você jogue com Fúria. Não tá uma classe legal. Talvez se você entrar numa comp física, talvez em algum cenário, mas enquanto o Arm estiver nesse cenário brutal, ele simplesmente vai ser melhor do que o Fúria. E aí vamos pra a parte do meta, né? Dos DPS meta, que não vão ser nerfados, pelo menos a princípio, né? Que eu acho que não serão nerfados. Que é o Elemental Xamã. O Xamã Elemental tá batendo bastante bem. Consegue imprimir um dano, mas é aquele dano padding, né? Ele e o Boom têm a mesma função, é dano padding, é você bater muito em área. Não tem funil, por isso que eles vão combinar bem com um mago ou alguma classe que tenha algum prior target bom. Porque eles são classes para espalhar dano e quanto maior o nível da pedra, mais o dano deles escala. São classes que vão escalando com big pools, né? O Xamã e o Boom. O Enhancement tá ali, não caga nem cheira, sabe? Não faz muita coisa, mas pode entrar numa comp física, num turbo clive da vida. O Feral é a mesma coisa. O Feral, ele, tipo, ele tá no limiar entre bom e não caga nem cheira, sabe? É porque ele também só entra naquelas comp físicas. Turbo clive e tal. Então, né? Porque a dinâmica do Druida Feral não é tão boa assim pra pedra.
Tem gente que consegue performar, vai ter sempre uns psicopata que vão sempre estar performando, mas não vai ser os caras que vão estar mais maiores pedras. E é isso. DH. O Deval segue bom. Ele provavelmente é algum dos metafiller. Tipo, essa aqui são as classes mais fortes, mas dependendo da sua comp, geralmente você pode tentar encaixar um Devour ali. Porque ele tem um high buff muito forte, que é 3% de dano mágico. O sub veio com uma surpresa. Porque o Rug sub, ele, depois de uns bug fixes que deram nas últimas atualizações, ele tá batendo bem forte. Talvez ele até tenha um dano bem alto, mais do que esse bom aqui. Então vamos ver como é que ele vai se comportar. O Monge WW, ele tá vindo numa crescente forte aí. Ele pode ser um metafiller também, que é tipo aquele terceiro DPS, né, que tem geralmente tem dois spots bons e ele pode entrar ali como terceiro, dependendo, porque ele tem um buff para comp física bom, dependendo de como for o tanque, ele pode ser uma opção bem viável. Ele tá batendo bem em área e tem um dano consistente. Os dois DKs, eles seguem fortes. A Blizzard parece que tá amando essa classe já 4 seasons e talvez vai deixar ele forte mais uma. É isso, a classe tem grip e tem o MS, tem proteção pro grupo. Apesar de não ter o high buff, o grip é o high buff dele, né? Enfim, cara, muito forte. O Outlaw tá bem forte também. Ele principalmente entra naquelas comp físicas. Mas tem que ver como é que ele vai como é que ele vai estar performando aí. O Rug, no geral, ele tá na categoria boa. Todas as três specs você joga viavelmente. Só que a cereja do bolo ali é aquele sub-Rug, que parece que tá com um dano um pouco mais elevado. O problema é só encaixar ele na comp, porque o hard buff dele não é tão bom. É um hard buff de DR e não é aquele DR flat. É um DR que você tem que estar batendo. Se não me engano, eles até meio que buffaram isso pra raid. Não sei se funciona o mesmo buff pra DG. Mas enfim. Então já falamos desses aqui. O Warlock, ele tá ali, ele não tem hard buff. Dá só uma pedrinha, tá squish. As três specs não tão com dano no cavalo. E o Affliction, ele tava bom, acho que mês passado, umas 2, 3 semanas, mas tá ruim. Então, os três Warlocks médio. AUG nem vai ser usado, porque o AUG ele só funciona quando ele tá muito forte. Se ele tá médio, nem adianta. Então ele pode ser ou ruim, ou ele tá ali, não caga nem cheira, uma classe abjeta. É, medíocre. Survival Hunter. Quase ninguém joga com Survival Hunter, porque quando você clear Hunter você quer jogar de Ranged. E quando o Survival Hunter tá forte, pouca gente joga e tipo, ele tem que estar muito forte, tem que dar um dano muito explosivo, muito forte nas skills dele para ele ser meta. Se alguma vez ele entrar, é porque ele tá melhor que os outros dois Hunters e vai jogar na comp de alguma comp física com o Druida. Nada de meta. Havok, tipo, não é forte nem fraco, ele é ali. O Devour ele é melhor. Se você consegue aprender a jogar de Devour, vai de Devour, senão você vai de Havok, porque não tem muito o que fazer. O Shadow Priest tem muito tempo que ele tá perdido. Nosso humano Shadow Priest, né? Só que ele também não tá performando bem. O dano dele não tá bom e o PI não compensa levar ele ainda. E por fim, que mais? E o Hatch, né? Aí, o Hatchzinho bonitinho. Hatch também, cara, é o problema do Hatch design de classe. Isso que é o problema, sempre foi. Ele tem que estar dando dano é muito grande pra ele ser meta. O que isso não. Acho que ele nunca foi meta. Ele já foi meta por, sei lá, por umas 2, 3 semanas na Season 3 de Dragonflight, porque tinha um lendário. Mas o resto, o design de classe dele é ruim, porque ou ele bate 5 ou ele bate em área. Então fica. Por mais que hoje ele tenha alguns mecanismos, mas ele tá ali. É uma classe que é muito jogada, porque tem uma fanbase insana. Eu tô incluso. Mas infelizmente não vai estar bom aí pra próxima season. É, então, se eu fosse sugerir para o que você deve estar buscando esses três aqui, principalmente esses dois e essa primeira linha aqui do bom.
É o que você tem que estar procurando se você quiser. Se você é aquele cara que gosta de dar reroll, tentar uma classe nova, ou se você joga com uma dessas classes e quer ver qual é a sua spec que tá mais forte, eu sugiro que você fique, né, entre esses três campos aqui, com um adendo que esse campo aqui talvez seja bem nerfado. Esses quatro aqui tá muito fortes, eles estão muito fortes, então fica de olho aqui. Bem, a tier list é essa. E aí, por fim, né, mano? Vou tá botando vocês aqui, ó. Ah, não. Aqui vai dar um bug, pera aí. Vou só cancelar então. PowerPointzão, tela branca, galera me xingando aqui porque ficou claro aí no PC de casa. Mas fazer aqui um preview de comps, né? Quais são quais vão ser as melhores comps. E vamos começar pela comp mais forte, de acordo com aquela minha tabela, né? De acordo com a tier list que você pode verificar. O que eu acho de comp mais forte, cara, mais forte, essa aqui, com DK Blood e Holy Pala. E aqui você fica sempre tentando mesclar os DPS. O core set dessa comp do Blood é o Blood, o Holy Pala, o Warrior e o Mage Arcano. E aí você vai tentar dar algum feeling, que é o terceiro DPS, algum meta filler, de acordo com o red buff que você quer ou de acordo com como a classe está performando. Ainda é muito cedo para dizer meta, mas essa aqui são compras possíveis. E a comp que está com uma estrelinha aqui do lado é a melhor comp da página, como vocês podem ver aqui. Então eu vou estar sugerindo essa comp aqui, ó. São duas classes de padding, com um adendo para o Warrior Arms, que se você tiver funil em boss, ele bate muito mais. Então é uma classe de padding com funil. E o Arcane é a classe de funil. Então essa comp aqui se dá muito bem. Ela vai muito bem junto. Essa aqui é a melhor comp hoje, se não me engano, da Season. Não, da Season não, né? Desse começo de Season. Ainda pode ter nerf, sei lá, um dia antes do patch lançar ou depois da race, mas essa aqui vai ser a comp meta mais forte, pelo menos isso na minha opinião, e de acordo com o que eu vou vendo dos pro players fazendo POV, de acordo com alguns testes que a gente vai realizando lá no PTR, esse aqui é o que tá mais forte, por assim dizer. Aí você vai tentando migrar, né? Tipo, em vez de colocar o boom, você bota um DH ou bota um Xamã Elemental, que faz a mesma função. São classes que fazem praticamente a mesma função. Acho que o DH ainda tem um funilzinho, né? Mas também ele faz aquela função de dano em área. E aí, deixa sempre aqui um adendo. Esses dois ícones aqui que aparecem aqui no topo são possíveis entradas, né? Pode ser tanto o sub como o Indialker em relação a algum desses DPS aqui. Mas essa aqui é a comp mais forte. Isso com o Holy Pala, a mesma coisa com o resto do Xamã, caso o Holy Pala for nerfado. A diferença é que você não vai ter mais a opção do Elemental, que você geralmente não vai querer perder um hard buff, né? Ou usar dois hard buff repetidos que eles não estacam. Então a mesma coisa. Aí em vez de colocar aquele Xamã Elemental, vem o Windwalker e o Hug fica ali. E aí você vai ter alguma variação desses DPS aqui que eles vão achar que vai ser a melhor coisa. A melhor comp, essa aqui com Boom, Warrior e Mage. E só mudou o Healer e você tem bastante hard buff. A comp que eu faço, que é principal, é a comp que tem maior número de hard buffs. Quando você pega o Warrior, ele tem um, que buffa praticamente da PT toda. O Arcan, o Mage tem buff de Int, o Druida tem o melhor buff do jogo, o Xamã tem buff de Mastery, que buffa o Warrior também, e buffa o DK Tank. O DK Tank, ele é o tanque que mais tanca, então ele é o meta por si só. Não tem muito o que falar. Então são essas duas páginas aí. Qualquer coisa dá uma revisitada aí no vídeo, se você perdeu alguma coisa. Vamos pra Palatank, né? As comps mais fortes pra Palatank. Segue o mesmo canal. Em vez de você botar um Blue de DK, você vai botar um Palatank. Então fica sempre naquela seara. Sendo que o Palatank, como não tem o Holy Pala, ele vai funcionar com o Xamã, que é o melhor healer depois do Holy Pala pra DG.
E aí você vai ter a mesma mudança aqui de DPS. Aqui você até pode colocar um Double DK. Eu acho que fica um pouco over. Você perde 2 Red Buff na APT. Não acho que seja bom. Eu acho que a galera não vai usar Double DK. O DK ele entra aqui porque aí você fica só com um Raid Buff negativo, né? Que é o Grip. Mas aí você fica em torno disso aqui. Lembrando que é, o buff de Monk ele dá 5% de dano físico. Para Paladino, tanque ele não é tão bom. Ele buffa o Warrior, mas Paladino tanque não é tão bom. É, porque o dano do Palatanque é majoritariamente mágico sagrado. Então, mas ele tá aqui de acordo com o DPS que ele for dar, com um ponto de atenção junto com o Sub-Hug. Então, essa aqui é a melhor comp com Boom, Boom, Mago e Warrior. E aí você vai sempre variando alguns DPS. No caso, você vai variar o Boom pelo DK, pelo DH ou por um desses dois aqui. Aqui é a mesma coisa, só que como o disco não está ainda tão bom, talvez ele seja um pouco bufado. Ele entra aqui porque sempre que o Paladino tanque aparece, parece que o disco simplesmente ele se levanta do nada. Então qualquer buff nele ele vai ficar bom e vai ser competitivo. Talvez não tanto quanto o Xamã, mas o Paladino com o Priest tendo PS é um combo bem espetacular. E como diz que o Priest não tem kick, né? O Paladino consegue suprir bastante a falta de kick dele. E o Priest com PS consegue manter o Pala vivo para sempre. De, e, e a rotação de DPS segue a mesma, porque enquanto essas duas classes aqui não forem nerfadas, que é o Arcane e o Arra, elas vão ser mandatórias, e aí você vai sempre estar variando o terceiro DPS, que é o Boom ou o DK. Aí, como você não tá com o Xamã Healer neste caso, aí ele volta o Xamã Elemental e fica sempre com as opções aqui de Hug e Monk. Aí, comp tier A, eu vou botar aqui um comp de DH, mas segue o mesmo canal. O problema do DH é que ele morre sem muito motivo, porque se você não procar, você vai morrer. Ele é um tanque dependendo de proc de meta, e se você não procar meta, você vai morrer. Tem pack que você vai tancar com o pé nas costas, e tem pack que você vai só morrer e não vai falar, não pude fazer nada. E é isso. E aí, como é que você tanca? Não tanca. Então, por causa dessa instabilidade, ele é uma comp tier A, mas dei aqui as possíveis comps para ele de acordo com os DPS que mais estão batendo, de acordo com os melhores healers. Botei a comp para Pala e também tem a comp para Xamã. Segue o mesmo princípio de funcionamento de todas as outras comps. Quando você bota a Paladino Healer, aí você tem espaço para botar o Xamã Elemental. Quando você bota o Xamã Healer, você não tem espaço para botar o Xamã Elemental. E aí você vai só variando os DPS entre Boom, DK, Sub e WW. Porque o Mago e o Warrior vão ser mandatórios para sempre. E aí, por fim, as comps estrelas que valem sempre ser mencionadas, né? A primeira é a comp física do Monk C, né? A comp com o Monk Tank, em que tem vários specs extremamente fortes, que são essas quatro aqui. É tipo essas quatro aqui estão bem fortes. O DK tá um pouco acima do Druida, mas pelo Druida dar o Raid Buff, aí o Druida entra melhor nessa comp aqui de física Turbo Cleave. E por ele fazer uma sinergia melhor com essa comp. Então essa aqui fica a melhor comp da página. O Shaman Healer tá muito forte, o Outlaw tá forte, o Arnes fala, o Druida tá ok e o Monk não tá médio ali. Mas se você for um cara bom, você vai conseguir performar com essa comp aqui e vai conseguir fazer uma proposta diferente das galera que faz Big Pool. Você faz pool pequeno e vai. Você faz bastante pools pequenos, sempre dando bastante chain pool, você vai conseguir timar a pedra. Você vai sempre conseguir chegar dois níveis abaixo da melhor. Geralmente é um nível abaixo, mas você consegue manobrar isso. E a última comp é a comp do nosso amigo Squish Viga, né? Nesse cenário, geralmente a comp deles é com essa primeira aqui, né? Geralmente ela que estaria com a estrelinha. Mas como eu acho que o Hunter não tá tão bom, vou deixar aqui o Xamã
pode ser tanto enhancement quanto elemental para ocupar esse cargo. O Hunter tem um hide buff pequeno, né, que é o, o bicho que ele marca toma mais dano, mas é uma coisa bem fraca. Acho que o 2% de Mastery acho que é mais interessante e mais o Sky Fury. E aí a comp física segue a mesma pegada do Monk Tank, né? Você vai puxando de pouco em pouco e vai deletando a pedra com bastante chain pool. E é isso, cara. Fica aí as comps que eu sugeri. Fica aí a tier list na tela. Pode rever as explicações. E talvez essa não seja a melhor tier list, mas eu fiz de acordo com os dados do Warcraft Logs, os testes que eu vi, os testes de POV. E creio que esteja num grau aceitável essa tier list. Acho que vai se refletir bastante, pelo menos nesse começo de season. Obrigado por estar vendo o vídeo aí e fica sintonizado aí que a gente vai postar mais vídeo nessa season aí.